pessoal, vamos dar continuidade aí para o nosso curso de educação continuada aí com foco nos residentes. Quem vai dar a aula de hoje é nosso amigo aí, Dr. Tiago Rodrigues, né? Ele é neurocirurgião, ele é especialista em neurocirurgia funcional e dor, ele atua lá na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, ele faz essa parte de dor lá, trabalha muito em conjunto com a gente da coluna também. Antes de chamar o Tiago aí para proferir a aula dele, eu vou só pedir para o Silvio rodar o vídeo do nosso patrocinador de hoje, lembrando que a nossa sociedade não tem nenhum tipo de recurso por mensalidade, então o que viabiliza esse tipo de curso, que envolve custo, é justamente o patrocínio e o apoio dessas empresas que estão nos ajudando muito aí, tá? Então, vou pedir para rodar o vídeo da Primax, que nos ajudou aí para viabilizar essa aula hoje. Bom, continua entrando pessoas aqui, já estamos em quase 29, né? Quase 30 participantes. Então, Tiago, vou pedir para você já ir compartilhando a sua tela aí, enquanto a gente vai tendo um pouquinho mais aí de pessoas entrando. Vamos aproveitar essa aula hoje com o Tiago, porque ele entende muito aí do assunto e tenho certeza aí que todos nós vamos aprender e poder tirar bastante dúvida com ele hoje. Então, a hora que você estiver pronto aí, pode começar, Tiago. Bom, estou pronto. Vamos começando então, tá? Primeiro eu queria agradecer mesmo à Sociedade Brasileira de Coluna, Divisão Regional de São Paulo, né? Pelo convite, falar que é uma honra estar aqui, é uma honra apresentar essa palestra, tá? E muito obrigado, tá? Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre tratamento de dor. Eu sou neurocirurgião funcional e fiz residência de dor também. Então eu atuo nas duas áreas, eu tenho título de especialista nas duas áreas e eu atuo nessa interface, né? Grande parte do trabalho que a gente faz tem a ver com a coluna. Mas a especialidade de dor vai bem além da coluna também. Tem várias outras coisas, assim como a coluna também tem áreas que são não correlatas com dor, mas a interface entre as duas coisas é muito grande, né?
Então, a gente vai falar de tratamento da dor. Então, para falar de tratamento da dor, eu vou falar bem rapidamente a parte conceitual sobre o que é dor e esses conceitos que são importantes, né? Então, dor é uma experiência desagradável, basicamente isso, tá? Então, existem várias formas de definir a dor, mas essa é a mais fácil, a que mais pegou, e a que é adotada pela IASP, que é a Sociedade Internacional para Estudo da Dor, né? Basicamente, é uma experiência desagradável, que pode estar associada a uma lesão tecidual ou não, pode ser descrita nos termos dessa lesão ou não, tá? Deixa eu só colocar aqui meu celular para carregar, que já começou a dar um probleminha aqui. Além disso, né, o que é importante a gente definir quando a gente está falando de dor? Que do fenômeno doloroso participam diversas coisas, não só a nocecepção propriamente dito. O que é nocecepção? Nocecepção é sensibilidade dolorosa. Então, para você ter um fenômeno doloroso, tem várias coisas que interagem, né? A primeira coisa que a gente tem que falar é a nocecepção. A nocecepção é a sensibilidade dolorosa propriamente dita. Na sensibilidade dolorosa, a gente tem as fibras finas, as terminações nervosas livres, que fazem aquela condução da dor da periferia para o sistema nervoso central, né? Então, esse é um componente do fenômeno doloroso. A gente tem fatores comportamentais que participam disso. O que eu quero dizer com isso? Tem pacientes que têm dor crônica. O comportamento do paciente, a vida do paciente gira em torno da dor. Então, isso é muito importante também. Muitas vezes, o paciente não tem a nocecepção, mas ele tem um comportamento doloroso, né? Fatores cognitivos. O que são fatores cognitivos? O paciente sente dor, ele já começa a pensar, poxa, essa dor pode ser uma coisa muito grave. Eu vou ter que parar de trabalhar, vou entrar na caixa, e são fatores cognitivos relacionados à dor. E fatores emocionais. O paciente começa a ter dor crônica, começa a ficar ansioso, começa a ter alterações emocionais diversas. E o contrário também é verdadeiro. O paciente, por algum motivo, tem depressão, e ele começa a sentir uma dor intensa no corpo, em várias regiões. Ele começa a ter uma crise de fibromialgia, junto com a depressão. Isso é muito, muito comum também. Então, dessa forma, a gente começa a entender que do fenômeno doloroso não é só a nocecepção. Muitas vezes a nocecepção pode estar ausente. O paciente pode não ter nenhuma alteração física, corporal, não tem nenhuma sensibilidade dolorosa presente naquele momento, mas ele percebe a dor. Então, por isso que a gente fala que a dor é uma percepção. Não é uma sensibilidade simples, né? É uma integração de diversas coisas que fazem o paciente sentir dor ou não, tá? Então, aqui nesse diagrama no canto inferior do lado direito, a gente vê o quê? A nocecepção é uma pequena parte do fenômeno doloroso, que é uma pequena parte dentro do sofrimento. Então, o paciente sente dor, tem um fenômeno doloroso, e isso gera um sofrimento. O sofrimento é maior do que a dor. E o sofrimento em si é uma pequena parte dentro do comportamento doloroso, né? Então, isso é importante, essa introdução inicial, para a gente saber que, muitas vezes, por mais que a gente trate um paciente, ou por mais que a gente faça aquela intervenção que a gente acha que vai funcionar, pode ser que diversas outras coisas, diversos outros fatores interajam e o paciente não melhore, tá? E o contrário é verdadeiro também. Às vezes, a forma como que o médico aborda o paciente com dor faz grande diferença. Mesmo que você faça um procedimento que não seja totalmente adequado para aquele paciente ou que não tenha uma taxa de sucesso tão grande, a maneira como que o médico aborda o paciente também é importante, tá? Nesses pacientes com dor, isso se torna mais importante ainda. Então, assim, nessa aula, o que a gente vai falar, propriamente dito, né? A dor lombar, os bloqueios anestésicos, né, que envolvem a coluna lombar, basicamente, os procedimentos de denervação, né, a gente vai dar enfoque para a radiofrequência, e a gente vai falar da estimulação elétrica da medula espinhal. Então, outros assuntos, por exemplo, bomba de morfina, essas outras coisas que a gente trabalha também, a gente decidiu não colocar para não ficar tão extensa a palestra, tá? Então, vou fazer uma breve introdução sobre dor lombar, tá? Então, dor lombar é a primeira causa de incapacidade do mundo, né? 84% de todas as pessoas vão ter uma crise de dor lombar ao longo de sua vida, né? E 25% das pacientes estão com dor lombar, das pessoas de uma forma geral. Um quarto da população ou está com dor lombar, ou teve dor lombar nos últimos 3 meses. Então é uma coisa assim, muito prevalente, muito constante, né? Que a gente tem que dar bastante atenção para isso, tá? Quando a gente vai falar de fatores de risco para dor lombar, aí eu estou falando de uma forma geral. Não estou falando se é fator de risco para uma hernia de disco ou para uma dor facetária. Estou falando de uma forma geral. De uma forma geral, os fatores de risco são levantar peso,
tabagismo, obesidade e depressão, né? Desses daqui, o que mais chama atenção é o levantar pesos. É uma discussão grande, porque tem uma implicação, assim, relacionada ao trabalho muito grande, né? Mas, basicamente, levantar pesos acima de 10 quilos, ou mais do que 10 repetições por dia de levantamento de peso da posição agachada para em pé, gera dor lombar, tá? Está associada a maior incidência de dor lombar. E quando a gente fala de dor lombar, a dor lombar é uma grande síndrome, tem diversas causas, né? Eu gosto bastante dessa divisão que eu estou mostrando agora nesse slide. Dividir em dor mecânica e neurogênica, basicamente. As outras são mais raras, né? Então, a dor mecânica, ela geralmente é de causa desconhecida. Nessa causa desconhecida, também tem outro termo que a gente vê bastante, que seria dor lombar não específica, né? Isso geralmente está associado a lesão de ligamentos, lesão muscular, lesão de cápsula articular, mas de uma forma que geralmente a gente não consegue descobrir essa lesão, essa dor de causa desconhecida não específica. A dor mecânica, além dessa dor não específica, que muitas vezes a gente acaba não sabendo exatamente qual músculo, qual ligamento que está lesado, pode ser também decorrente de uma doença do disco ou da articulação facetária, propriamente dita, né? Então, gerando uma dor lombar mecânica. Uma fratura vertebral leva a uma dor mecânica, deformidades congênitas e instabilidade de uma forma geral, né? Já a dor neurogênica tem que ter compressão neuronal, ou compressão física propriamente dita, ou tem que ter uma irritação radicular, né, para gerar. Então, uma hérnia de disco pode comprimir um nervo, uma raiz, e gerar uma dor neurogênica, ou ela pode liberar fatores inflamatórios que fazem uma radiculalgia naquela região, né. Da mesma forma, uma estenose espinhal. Então, uma estenose de canal ou uma estenose foraminal podem gerar uma dor de etiologia neurogênica, né. Osteófitos, né, então de uma última visão fazem uma estenose foraminal, irritações químicas da raiz também por uma fissura anular que a gente está falando aqui, e a síndrome pós-laminectomia, né, que é um quadro que o paciente tem uma dor que recorre ou que não desaparece após uma cirurgia da coluna lombar, né? Basicamente isso. Condições não mecânicas, dor visceral e outras, é importante a gente saber, que são as principais causas que a gente tem que conversar e tem que fazer o diagnóstico. Por exemplo, neoplasias podem causar uma dor lombar. Neoplasias ósseas, metástase óssea, metástase, por exemplo, de um câncer de próstata. A dor inflamatória da coluna, ou a dor oncológica, é uma dor diferente da dor mecânica e da dor neurogênica. A dor inflamatória é geralmente aquela dor que o paciente tem quando deita, né, à noite, começa a pulsar, uma dor pulsátil, né, isso aí chama atenção. Muito parecida com as infecções, osteomielite, abscessos, né, são uma dor diferente, né. Principalmente as espondiloartropastias soronegativas também geram uma dor lombar, mas é uma dor diferente também. O paciente acorda e passa horas sem conseguir se mexer, e lá no final do dia ele vai melhorando, né. Jovens, etc., sem pensar nessas coisas, né. A doença de Paget, que é aquela doença que acomete mais idosos, então o osteoblasto começa a reabsorver muito osso, então tem tanta reabsorção quanto síntese óssea, né, compensatória, e pode gerar deformidades, pode gerar aquelas alterações no exame de imagem, né, e pode gerar uma dor inflamatória também, na coluna, né. Mas a doença de Paget pode acometer coluna, fêmur, crânio, né, é uma coisa difusa, né, e pode ser localizada também, né. Já pode ser uma dor visceral referida, né, então a gente sempre se preocupa com doença renal. Então, uma cólica renal, alguma coisa assim, pode gerar uma pielonefrite, né, pode gerar uma dor referida lombar. Um aneurisma de aorta abdominal que está rompendo ou em expansão, pode gerar uma dor referida para a região lombar, né. Mas aí geralmente vem com sintomas viscerais, vômito, palidez, sudorese, vem com outros sintomas associados, né. Nunca esquecer da fibromialgia, que é uma causa importante de dor lombar, mas aquele paciente que tem dor lombar, tem dor cervical, tem dor na cintura escapular, tem dor no quadril, isso aí é fibromialgia, geralmente, né. Transtornos somatoformes, o paciente acha que tem uma doença na coluna lombar, acha que tem um câncer, que vai ter alguma coisa grave na coluna lombar, mas não tem nada. E a simulação. O paciente sabe que não tem nada e ele está simulando para você, são coisas diferentes, né.
Diante, assim, de todas as causas de dor lombar, a mais comum é a causa não específica, né? Então, a maioria das pessoas vai ter uma crise de dor lombar não específica ao longo da vida. Existe essa campanha aqui que chama Choosing Wisely Campaign, que é uma campanha onde várias sociedades se reuniram, né? Então, mesmo a North America Spine Society e outras sociedades aí, tanto americanas quanto europeias também, tentando evitar os exames de imagem numa crise de dor lombar aguda, né? E aqui várias usam o critério de 6 semanas, então uma dor lombar aguda com menos de 6 semanas, sem sinais de alerta. Nesses casos, é fazer medicação analgésica, a gente vai falar um pouquinho do tratamento, mas evitar fazer o exame de imagem. Por quê? Primeiro, por causa do custo, né? Então, se todo paciente que tiver uma crise de dor lombar aguda, se fizer um exame de imagem, o custo vai ser alto. Mas não só por causa disso. Porque muita gente tem alteração nos exames de imagem, por exemplo, na ressonância de coluna lombar, mas essa alteração não é a causa da dor. E muitas vezes você fazendo exame de imagem em muita gente, você vai acabar em uma determinada porcentagem dos pacientes gerando repercussões assim, o paciente vai fazer alguns procedimentos e vai entrar num ciclo que vai mais atrapalhar o paciente do que ajudar. Então essa campanha é basicamente focada nisso, tá? Aí cada sociedade tem algumas recomendações específicas, por exemplo, Sociedade de Médicos de Emergência fala para não fazer exame de imagem na emergência. A sociedade, a North American Spine, por exemplo, fala que não recomenda exame de imagem nas primeiras 6 semanas nos pacientes que não têm sinal de alerta, né? E cada sociedade enfoca mais assim o que o médico daquela sociedade vê no dia a dia, mas de uma forma geral, basicamente isso: 6 semanas, sem sinais de alerta, não fazer exame de imagem. E quais são esses sinais de alerta? Aí as sociedades não definem, né? Mas basicamente uma ciática, uma radiculalgia não é um sinal de alerta. Então se o paciente tem uma dor que ele refere até a perna, a gente até vai falar um pouquinho mais para frente. Mas uma ciática simples não seria um sinal de alerta. Então mesmo que o paciente tenha uma ciática, em tese, não deveria se fazer um exame de imagem, a não ser que ele tenha perda de força significativa, algum sinal de caldequina, algum outro sinal que faça você pensar em uma doença oncológica, emagrecimento, perda de peso, febre, doença neoplásica, doença infecciosa, alguma outra doença. Você pensar em alguma dor referida, alguma coisa diferente, né, do habitual, tá? É lógico que a gente tem que ter sempre um limiar alto para esses red flags, porque são doenças graves, né? Então podem estar associadas a uma dor lombar. Diante de uma dor lombar mecânica, sem sinais de alerta, então a gente não vai fazer exame de imagem, né? Nas primeiras 6 semanas. E a gente vai tratar o paciente, né? Então eu trouxe aqui algumas coisas bem rápido que eu queria falar também. Basicamente o paracetamol não funciona, tá? Então tem alguns estudos aí mostrando que o paracetamol é igual ao placebo, basicamente, tá? Não quer dizer que você não deva usar. Você pode dar o paracetamol para o paciente, mas saiba que não vai funcionar direito. Mas também quase não tem efeito colateral, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais funcionam, tá? Funcionam, só que eles têm uma série de efeitos colaterais, né? Aqui tem evidência que não tem nenhum anti-inflamatório que é melhor que o outro. Então, por exemplo, o bifenid não é melhor que o profenid, propriamente dito, que não é melhor que o diclofenaco. Então, assim, a gente não conseguiu provar que nenhuma anti-inflamatória específica é melhor do que o outro, nesse cenário de dor lombar aguda, né? Tomar cuidado com doença renal e com úlcera gástrica, né? Basicamente. Os anticonvulsivantes, e aqui eu estou falando dos gabapentinoides. O que são os gabapentinoides? A gabapentina e a pregabalina. Não funcionam nesse cenário. E a gente vai falar mais para frente que também não funcionam na ciática, né? Então, assim, não é para dar gabapentina nem pregabalina nesse cenário. Que a gente fez durante muitos e muitos anos, e tem muito neurocirurgião e ortopedista que faz isso, tá? Não vou falar que é errado, mas assim, não tem uma evidência científica que embase isso na dor lombar, tá? Os opioides podem funcionar, mas sempre tem aquele risco de dependência. Mas como é uma dor aguda, provavelmente o paciente não vai sentir de novo, então a chance de dependência não é tão grande, né? E aí sempre tem aquela discussão se é melhor a codeína, né, na formulação com paracetamol, que é o Tilex, ou é melhor o tramadol, né? No dia a dia a gente vê que o Tilex funciona muito bem, e o tramadol tem muitos efeitos colaterais. Só que o Tilex, a codeína, só funciona numa porcentagem dos pacientes, porque na verdade a codeína é uma prodroga. Ela é transformada em morfina para poder agir, né? Só que a codeína tem uma meia-vida maior que a morfina. Então você consegue fazer de 6 em 6 horas. Uma morfina ideal é você fazer de 4 em 4 horas, né? Então por isso que é a vantagem da codeína.
Só que nem todo mundo converte a codeína em morfina. Então, tem cerca de 10 a 15% da população que não tem uma enzima de conversão. Então, existe uma certa... E o tramadol, apesar de ter efeitos colaterais, como efeitos anticolinérgicos, tontura, boca seca, ele também tem um certo efeito como se fosse um tricíclico, inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina. Então, eu continuo um pouco na dúvida, assim, você pode usar tanto Tilex quanto tramadol, que os dois vão funcionar bem. Tá? Cada um tem uma série um perfil de vantagem diferente um em relação ao outro, tá? Os relaxantes musculares funcionam também, tá? Então, aqui no Brasil a gente usa lá ciclobenzaprina, tizanidina, a gente pode usar também, né? Então, funciona nessa dor aguda, tá? O Tandrilax, por exemplo, tem o carisoprodol, que é um relaxante muscular. Esse relaxante muscular é muito bom, tá? O carisoprodol isolado, ele tem nos Estados Unidos para comprar. Aqui no Brasil eu nunca achei, e não tem, né? A desvantagem do carisoprodol é que ele também é uma droga de abuso, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos eles combinam o carisoprodol com heroína, né? Então tem essas questões aqui que a gente precisa saber, né? Os anestésicos tópicos, e aqui no Brasil, que a gente tem é o toperma. Então é um adesivo lá que você grudaria na coluna lombar. Tem evidência que não funciona na dor lombar aguda, né? Funciona muito bem para herpes zoster, para outro tipo de dor, né? Os corticoides orais não funcionam, e os antidepressivos também não é o caso. Você começar a dar um antidepressivo num paciente com uma dor aguda, né? Lombar aguda. Então, a não ser que o paciente tenha como comorbidade ansiedade ou depressão, né? E na dor neuropática? Na dor neuropática, a mesma coisa. Se o paciente tiver uma ciática, por exemplo, e de forma aguda, nas primeiras 6 semanas, é o mesmo tratamento, tá? Inclusive, queria frisar bem que a pregabalina e a gabapentina, né, nesses dois trabalhos que eu estou mostrando aqui diferentes, não funcionam para ciática aguda, tá? Então não adianta dar. E são remédios caros que têm um monte de efeito colateral. Então, eu falei assim, generalidades da dor lombar, né? Então, uma dor lombar aguda, a gente não vai fazer ressonância a princípio, a não ser que tenha sinais de alerta, vai esperar 6 semanas, vai dar algumas medicações, vai evitar outras, né? E vai conduzir o paciente bem. Agora eu já vou falar de uma outra dor, uma causa de dor lombar, que é a dor facetária, né? A dor facetária corresponde a mais ou menos 45% de todas as dores lombares nos idosos e 15% nos jovens. Então, essa é uma grande distinção. É muito difícil pegar um paciente jovem com uma dor facetária. 30 anos, 20 anos, deve ser disco, tá? A dor discogênica é uma importante causa de dor lombar também, né? De uma forma geral, a gente dividiria assim, 40% das dores lombares são facetárias, 40% são discogênicas e uns 20% são da articulação sacroiliaca. A grosso modo, não é exatamente isso, tá? Mas nos jovens, existe uma chance muito maior de ser uma dor discogênica. Então, por exemplo, você faz um bloqueio num paciente de 30 anos e não responde, provavelmente uma dor discogênica, tá? Mas a gente tá falando de dor facetária agora, desculpa, eu fugi um pouquinho. Então, na dor facetária, é muito mais comum em idosos, né? Existe um certo padrão, existe uma história que o paciente conta de uma dor facetária, existem achados do exame físico, existem achados do exame de imagem. A questão é que nada é muito convincente para dor facetária, é difícil você diferenciar, né? Mas eu vou falar assim do clássico, de uma dor facetária, e depois a gente vai falar um pouquinho de alguns trabalhos bem específicos, sem querer ser chato, tá? A dor facetária, ela gera uma dor referida, né? A gente não tem uma percepção corporal da faceta articular, então a gente não sabe onde está a faceta no nosso corpo, né? Não existe um esquema corporal. Todas as pessoas têm um esquema corporal em suas cabeças, né? O cérebro, o encéfalo, imagina como seria o corpo daquele indivíduo. Então, a gente imagina nosso rosto, a nossa mão, a gente sabe como a gente está posicionado no espaço, e a gente não tem essa percepção da faceta. Então, quando você tem uma dor na faceta, você não sabe exatamente que é a dor é da faceta. É isso que eu estou querendo dizer. Então, você vai sentir uma dor referida. Você não vai saber exatamente que é a dor na faceta. Essa dor referida, ela segue alguns padrões. Tá? Então, tem estudos que injetam salina hipertônica nas facetas de indivíduos, e os indivíduos pintam onde está doendo, com tinta, com diversos trabalhos foram feitos nesse sentido. Aí chegou nesses mapas de dor referida, né? Então a dor referida facetária pode variar, ela pode parecer uma bursite trocantérica, ela pode parecer uma ciática, pode ir lá para baixo, ó, na região posterior da panturrilha, pode ser axial mesmo, paravertebral, pode parecer uma pseudociática, né? Vai para a região glútea, vai para a região posterior da coxa.
Então é isso, não é aquela dor axial que você fala, isso dói só a coluna, tá? Então existe um padrão de dor referida para articulação facetária. Né? Dito isso, aqui eu mostro uma foto da inervação da faceta, então as facetas são inervadas, e a inervação que vai especificamente para a faceta não tem fibras grossas, ou seja, não tem nada de propriocepção nas facetas. É só dor que a gente sente nas facetas. Só que a gente não tem a percepção corporal das facetas, mas a gente sente dor nas facetas, porque tem terminações nervosas livres lá. Essa dor que a gente sente nas facetas, quem que inerva as facetas, né? Duas raízes, a ventral e a dorsal, elas formam um nervo, um nervo craniano, um nervo vertebral. Né? Esse nervo dá dois ramos, um ramo ventral e um ramo dorsal. Né? O ramo dorsal dá duas divisões, uma divisão medial e uma divisão lateral. A divisão medial inerva a faceta e alguns músculos paravertebrais bem mediais, né? Principalmente o multífidos. Né? Então, eles compartilham isso daí, tá? Essa inervação. Ou seja, a faceta pode doer, isso é comprovado, tem inervação nociceptiva lá. Né? Aí uma diferenciação, então, se uma dor facetária pode ser referida na região posterior da panturrilha, é importante, só para fazer um breve adendo assim, sobre como diferenciar isso de uma ciática, né? Uma radiculalgia, né? Que é a mesma coisa. Na dor referida facetária, o paciente tem a sensação de dor lombar axial, e quando a dor lombar axial, a dor paravertebral está muito forte, a dor começa, entre aspas, a escorrer para a perna. Então o paciente fala isso, doutor, quando a dor está muito forte, às vezes eu sinto até a perna doer. Então isso aí provavelmente uma dor referida. Já na ciática, não. Na ciática o paciente às vezes não tem dor lombar e tem dor na perna. Às vezes tem... Uma coisa não vem associada à outra, não é assim, quando a dor lombar está muito forte, ele começa a sentir na perna. Às vezes ele sente dor no lombar e na perna também, mas uma coisa é independente da outra. Então é uma forma de se diferenciar, tá? Existem outras também. Aqui o que eu quero falar. Agora eu vou começar a falar assim, do que tem, assim, não vou querer falar que tem de evidência, nada, mas assim, a grosso modo, assim, o que tem na literatura sobre isso, né? Esse estudo aqui de 1988, basicamente fala pra gente o quê? Quais pacientes têm dor facetária, né? Então é um estudo que comparou bloqueios facetários, né? Então os pacientes faziam bloqueios facetários e a chance desse bloqueio ser positivo, ou seja, melhorar a dor do paciente, foi maior em quem tem uma idade avançada, e quem tem história prévia de dor lombar, e em quem tem ausência de dor na perna, e em quem a dor não piorava com a manobra de Valsalva. Ou seja, pacientes idosos e que não parece ser uma hernia de disco, né, a causa da dor. E no exame físico, que chama atenção assim, é o quê? Esse equilíbrio normal aqui, que foi quase significativo, ausência de espasmos musculares, né, paravertebrais, e uma dor que piorava na extensão da coluna lombar. Então, se a dor piorava na extensão da coluna lombar, o bloqueio facetário teria mais chance de ser positivo, ou seja, de melhorar a dor do paciente, né? Então, daí que saiu que a dor facetária é mais a extensão, né? E quando a gente faz uma extensão, obviamente, o racional é a gente pensar que as facetas são mais exigidas numa extensão, né? A carga se torna predominantemente nas facetas ao invés do disco. Então, uma dor discal ou discogênica é maior quando se flete o tronco para frente, né? Então, isso aí é muito racional. Só que não é exatamente, assim, não é 100% isso daí, tá? Então, por exemplo, em 2000 aqui teve esse trabalho, assim, que falava que existe uma inabilidade, tanto da história do doente quanto do exame físico, em demonstrar a dor facetária. Em 2007 foi corroborado por uma outra revisão sistemática. O que isso quer dizer? Quer dizer que o padrão ouro para você saber se um paciente tem a dor facetária ou não é o bloqueio. O exame físico você vai fazer o exame físico, vai perguntar tudo isso para o doente. Mas saibam que existe uma chance do doente não parecer ter dor facetária nem no exame físico, nem na história e ter, tá? O grande diferencial, assim, que pelo menos eu penso nisso, é a idade, né? Então o paciente jovem provavelmente é mais difícil ter uma dor facetária, tá? Agora no exame físico a gente faz as manobras, a gente palpa a faceta, a gente pede para o paciente estender, mas não é 100%, tá? E os exames de imagem, a tomografia não ajuda, né? Aqui eu não coloquei os trabalhos de ressonância, infelizmente, mas a ressonância, principalmente o derrame articular, pode ajudar. Então, se na ressonância o paciente tiver um derrame dentro da articulação, se vê líquido dentro da articulação facetária, existe uma chance um pouquinho maior, pouca coisa também, não é garantido, pouca chance maior do bloqueio funcionar. Tá?
Então a gente está falando de dor facetária, para saber se o paciente tem dor facetária tem que fazer um bloqueio. Então a gente vai começar a falar dos bloqueios na coluna lombar, na faceta propriamente dita agora, tá? Então quando a gente vai fazer um bloqueio nas facetas, a gente pode fazer um bloqueio terapêutico ou diagnóstico, certo? Então a gente quer fazer o diagnóstico de uma dor facetária, faz um bloqueio diagnóstico, né? Se a gente quer tratar uma dor facetária, você pode tentar fazer um bloqueio terapêutico. São coisas diferentes. Você pode fazer a mesma coisa, usar o mesmo procedimento para fazer as duas coisas, né? Você pode fazer um bloqueio intraarticular, ou você pode bloquear o ramo medial. Você pode bloquear a inervação, que vai para a faceta, ao invés de colocar uma agulha lá e poder lesar a cartilagem, etc. Você pode usar a fluoroscopia ou pode usar o ultrassom. Os dois métodos são igualmente eficazes, né, para fazer um bloqueio facetário. Então, quais as indicações de um bloqueio facetário? Uma dor lombar importante, então VAS igual ou maior que 5, o comprometimento funcional. Ou seja, o que é um comprometimento funcional? O paciente tem algum prejuízo em sua vida diária, na sua funcionalidade. Então, se o paciente trabalha no escritório, joga bola no final de semana e tem dor lombar, não é indicação de bloqueio facetário, tá? Uma duração maior do que 3 meses, falha na terapia física ou na terapia farmacológica, e uma ausência de radiculopatia ou dor discal clara. Eu estou falando do bloqueio facetário, não estou falando do bloqueio peridural, tá? Então, se quer fazer um bloqueio facetário, não é para o paciente ter uma radiculopatia, né? Como que eu faço o bloqueio facetário? Então, decúbito ventral, uma sedação leve, né? O paciente não precisa estar acordado no bloqueio facetário, tá? A melhora você vai ao longo de dias, tá? Radioscopia eu uso, tem muitos colegas que usam a ultrassom, tá? Eu faço bloqueio intraarticular. Então eu coloco a agulha lá dentro da articulação e injeto 1,5 ml de ropivacaína em cada faceta, né? Não uso contraste, mas tem colegas que usam contraste nas facetas também, tá? Aqui um exemplo, então, é bom você colocar uma posição oblíqua, que você vê a faceta aberta, né? Depende do paciente, você vê a faceta aberta no AP também, mas oblíquo é mais fácil, tá? De fazer. Então a gente pode usar isso para tratar. Então a gente está falando de bloqueio terapêutico agora. O paciente tem uma dor lombar, eu quero saber se é das facetas e já quero tratar. Será que o bloqueio é terapêutico? Isso, assim, tem um estudo randomizado negativo, ou seja, que o bloqueio nunca é terapêutico, né? Compara anestésico local com salina, né, hipertônica. E um estudo foi inconclusivo. Então, parece que não existe bloqueio terapêutico facetário. Parece, não sei, né? Não é assim, um ensaio clínico randomizado, mas de uma forma geral é esse o raciocínio que se tem na literatura, tá? Agora, se for para você tentar ser terapêutico, é melhor você fazer intraarticular e não bloqueio do ramo medial, né? E para o efeito teste, se prefere o ramo medial, né? Se for fazer um bloqueio teste, né, você quer testar se a dor é de origem facetária para depois propor uma denervação facetária por radiofrequência. Aí é melhor você tentar fazer no ramo medial. Que isso aí está bem documentado que existe uma associação maior com uma resposta positiva da denervação facetária a posteriori, né? Então, você tem espaço para fazer tanto bloqueio intraarticular quanto de ramo medial, depende do que você quer. Né, a minha visão na prática é que muitas vezes o paciente melhora com bloqueio, tá? Então, assim, apesar de evidências falarem que o bloqueio não é terapêutico, talvez só o fato de você levar o paciente a fazer um bloqueio, não sei se a agulha em si pega algum músculo e faz alguma coisa, assim, mas me parece, porque esses estudos comparam o bloqueio facetário com salina e anestésico local, né? E ambos melhoram, né? Só que a comparação é que o anestésico local não melhora mais do que a salina. Então fica aquela coisa ainda no ar, tá? E a denervação facetária? É muito importante que você faça um teste antes de fazer a denervação facetária. Estou falando de denervação por quê? Porque você pode usar vários métodos para fazer essa denervação facetária. Atualmente, o método mais usado é a radiofrequência. Mas, no passado muito recente, usava-se solução neurolítica, como formol, fenol, o álcool absoluto. Então, havia outras situações que você poderia usar. Agora,
é meio arriscado você usar alguma solução, né, que possa escorrer para a raiz, né. Então, por isso que a gente prefere muito a radiofrequência atualmente, né. Por que você tem que fazer um bloqueio teste antes? Porque a radiofrequência de facetas não é inócua. Cada vez que você faz uma radiofrequência de facetas, você denerva a musculatura paravertebral também. Então, você vai repetindo 3, 4 vezes, o paciente vai atrofiando a musculatura paravertebral, né? Isso é muito evidente, não sei se a gente, quem tem pacientes assim que já fizeram 3, 4 radiofrequências, faz lá a ressonância de coluna lombar e você vê aquela musculatura paravertebral toda atrofiada, né? Isso é uma sequela, né? Então tem que tomar cuidado com a repetição, ou só fazer a radiofrequência em quem realmente vai melhorar com a radiofrequência. Né? Então, qual que é a minha resposta positiva no bloqueio teste? Uma redução maior do que 50%, né? Basicamente, né? E quem vai fazer a radiofrequência, é importante estar habituado com os parâmetros da radiofrequência. Por que a gente usa a radiofrequência? Como que é a radiofrequência? A radiofrequência é uma lesão elétrica. Então, a gente usa a radiofrequência para fazer uma lesão elétrica. Por que não usam um monopolar, por exemplo? Porque a frequência da radiofrequência é uma frequência de ondas de rádio, então é acima lá de 5.000 Hz, mais do que isso, né? Já a frequência do monopolar é de 60 Hz, é igual a da luz, é igual a energia elétrica que a gente tem em casa. Com uma frequência baixa, a lesão não fica tão definida, de bordas tão definidas. Existe muita lesão abaixo do que você está vendo, é uma lesão que não fica tão consolidada, né? Então por isso que a gente usa a radiofrequência. A temperatura é uma forma da gente medir o tamanho da lesão, mas não é uma lesão térmica. A eletricidade esquenta o tecido e o tecido esquenta o eletrodo, novamente, né? Então esses eletrodos que tem aquele termostato na ponta, né, o termistor, ou atualmente os mais modernos, conseguem medir a temperatura lá, né? O tempo da lesão, quanto maior o tempo da lesão, mais essa lesão vai ficar consolidada, né? Ou seja, é uma borda mais definida entre tecido que é lesado e tecido que não é lesado. É por isso que por exemplo, vamos supor que você quer fazer uma lesão, estou falando de radiofrequência de faceta, né? É importante durar mais do que 60 segundos, pelo menos. Então, usa no mínimo 60 segundos. Pode usar 90 segundos ou até 120 segundos, né? Por que eu falo isso? Se você usar 30, você pode até fazer uma lesão. Vamos supor que você aumente a temperatura e use uma cânula grossa e faça uma lesão com menor tempo. Aquele tecido que você, aquela área de lesão, às vezes não fica tão bem consolidada e você pode lesar mais coisas que você não gostaria de lesar à distância. Então, sempre numa radiofrequência de facetas, usar no mínimo 60 segundos, né? O diâmetro da cânula é importante também. Quanto maior o diâmetro da cânula, maior vai ser a lesão que você vai fazer, né? E a gente quer fazer lesões grandes. Por quê? Porque a cânula é pequena, você pode fazer uma lesão pequena e não lesar o nervo, não lesar o ramo medial, né? Uma outra discussão que eu queria fazer também é a temperatura nunca passar de 90 graus, senão você pode correr o risco de começar a entrar em ebulição, o tecido ao redor ali, e fazer convecção a temperatura ali pode aumentar a sua lesão de forma que você não gostaria, tá? E também, se você começa a aumentar acima de 90 graus, aquele tecido ele gruda na cânula, que está da radiofrequência, e a impedância do tecido fica muito alta. Então não adianta aumentar mais do que 90 graus a lesão, tá? Você corre risco e não tem benefício. A gente vai falar um pouco de radiofrequência pulsada também. O que é radiofrequência pulsada? É um método um pouco mais recente, né? Que você não quer lesar o nervo. Vamos supor que você tem um nervo misto, né? Por exemplo, você tem uma neuralgia do pudendo. Aí o pudendo, ele faz a inervação do músculo levantador do ânus e faz a inervação dolorosa do períneo, propriamente dito. E o paciente tem dor no períneo, certo? Aí você pode usar uma radiofrequência pulsada. A radiofrequência pulsada, ela sobe até uma temperatura de 42 graus, só que ela varia muito a frequência do campo elétrico. E a teoria é que isso aí, de alguma forma, mudaria a síntese proteica axonal e de alguma forma melhoraria. E tem trabalhos que mostram que melhora mesmo, né? Só que não tem muito sentido se usar uma radiofrequência pulsada em um nervo puramente sensitivo, né? Então, uma radiofrequência pulsada é para nervo misto. Nas articulações facetárias, a inervação é 100% sensitiva. Então, não tem o menor sentido se usar uma radiofrequência pulsada. Mas tem trabalho usando, né? Então, assim, eu estou citando, tá? E a radiofrequência resfriada, quais são essas cânulas novas aí que tem resfriamento, são boas, né? São boas porque você consegue fazer uma lesão bem grande.
na ponta da cânula, ela joga aquele estímulo elétrico e o tecido em volta esquenta. Só que a cânula tem um sistema de resfriamento interno da própria cânula. Então o tecido não vai aumentando a impedância. Então a lesão, você consegue fazer uma lesão bem maior. Né? Então são ferramentas boas para radiofrequência de faceta. Essas cânulas novas que são resfriadas. Né? E aí tem diversas marcas. Né? Aqui a técnica, então, é sempre tentar deixar a cânula de uma forma oblíqua. Né? Então, se deixar muito paralelo, você pode correr o risco de perder, né? A lesão, a cânula de radiofrequência, ela não faz uma lesão para frente, ela faz uma lesão lateral, a área exposta da cânula. Né? O ideal é você fazer oblíquo, que você tem mais chance de acertar o nervo. Tá? Mesmo que você pode fazer uma lesão pequena no nervo, é importante você acertar ele. E se você for assim perpendicular, a chance é mínima de você acertar, por exemplo, igual essa posição aqui, tá vendo? Né? Então, dessa forma, sempre tentar colocar a cânula um pouco de baixo para cima, assim, nunca reta, né? Certo? Então, aí eu falei bem rapidamente sobre bloqueios facetários, sobre a radiofrequência de facetas e sobre a dor lombar, né? Agora a gente vai falar um outro tipo de bloqueio também, que também faz parte do tratamento da dor da coluna lombar, que são os bloqueios peridurais, tá? Né, nesse slide aqui eu coloquei assim, todos os bloqueios que a gente pode fazer ali que tem alguma coisa a ver com a coluna lombar. Né? Então os bloqueios, o acesso ao espaço é peridural, então a via caudal, a via transforaminal e a via interlaminar. Isso aí a gente vai falar uma por uma rapidamente mais para frente, tá? Outras coisas que a gente não vou falar aqui são o tratamento percutâneo do disco, então os bloqueios do disco intervertebral. Você pode colocar uma agulha, uma cânula, dentro do disco intervertebral e injetar anestésico. Ou você pode fazer uma discografia provocativa também, né? Isso é outro, eu não vou entrar nesse mérito nessa aula aqui, tá? Você pode fazer um bloqueio das articulações facetárias, a gente já discutiu, né? Você pode fazer bloqueios anteriores à coluna lombar, aí para tratar principalmente dores viscerais, então bloqueio de plexo ceríaco, hipogástrico superior e gânglio ímpar, né? E você pode bloquear a articulação sacroiliaca também. Então, falando aí do acesso ao espaço peridural, você pode usar 3 vias básicas, né? Que é a via transforaminal, a via caudal e a via interlaminar. De forma cega, sem ter nenhum aparelho, você consegue fazer a via interlaminar, né? Que é como se fosse você passar um catéter peridural. Aquele mecanismo de perda de resistência, então você vai com uma seringa, de preferência uma seringa de vidro, faz uma pressão contínua ali no êmbolo da seringa, e quando você chega na gordura, no espaço epidural, a seringa perde a resistência. Aí você sabe que está no espaço peridural e se injeta o anestésico, ou o que você quiser injetar ali, tá? Então você pode fazer de forma cega isso daí. Os outros dois, o bloqueio caudal era feito de forma cega no passado também. Só que existe uma chance muito grande de se errar. Mesmo pessoas experientes com esse bloqueio, tem até um estudo, acho que não sei se eu coloquei mais pra frente, mas acho que vou mostrar. Cerca de 50% das pessoas experientes nesse bloqueio erram quando fazem as cegas. Né? Acham que estão no espaço peridural caudal ali, mas não estão. Você pode guiar por fluoroscopia, que você consegue fazer todas as vias, e você pode guiar por ultrassom. A tomografia você não consegue guiar por a via caudal, porque fica muito ar ali e você não consegue ver. Tá? Então a gente está falando da técnica caudal agora, né? É uma técnica excelente, né? Tem um pequeno risco, o menor risco possível de você puncionar o saco tecal. Você consegue atingir múltiplas raízes com apenas uma punção. O anestésico espalha ao redor das raízes ali, né? E a gente usa uma vantagem anatômica, que é assim, a medula acaba no disco entre L1 e L2. E o saco dural acaba ao nível de S2. Então, de S2 até o hiato sacral, que é o ponto que a gente entra, só tem gordura, só tem espaço peridural, não tem saco tecal. Então a gente tem um grande espaço peridural ali que não tem problema você funcionar, tá? Uma coisa assim que você tem que ficar um pouco atento é que você precisa de um grande volume, você precisa injetar um grande volume para esse líquido conseguir espalhar lá para cima. Né? A gente vai mostrar alguma coisa aí para frente. E assim, de forma objetiva, né, tem autores que falam que você bloqueia até L1, L2, mas assim, é razoável você usar até para bloquear até L4. L3 para cima você não vai conseguir. Só que a grande maioria das doenças lombares degenerativas estão de L4 para baixo, né? Então,
você pode aplicar em várias situações. Né? Aqui eu coloquei, ó, que se feita cegas, mais de 50% de erro, então você tem que guiar com algum método de margem. Então aqui está o hiato sacral, né? A imagem, vou mostrar a imagem aqui, mas é nesse ponto, dessa forma que a gente vê uma visão lateral, né? Deixa eu só abaixar aqui que eu também não estou vendo. Né? Aqui eu já vou mostrar, aqui o ultrassom e aqui a radioscopia, né? Deixa eu botar aqui. Opa, desculpa, foi duas vezes. Aqui, assim, o que você pode injetar num bloqueio peridural? Você pode injetar um anestésico local, você pode injetar um corticoide de depósito, né? Vários estudos mostram que não adianta nada você injetar corticoide de depósito ali, tá? Que o efeito é do anestésico local. Esse aqui também, né? Aqui algumas fotos também mostrando que como faz essa punção numa visão lateral, tá? Aqui embaixo já é com contraste, né? Mostrando aquela imagem negativa que é onde começa o saco dural, né? Eu acho que eu tenho um vídeo mais para frente, tá? E aqui as evidências do bloqueio caudal, né? Onde que funciona o bloqueio caudal? Funciona em hernia de disco com radiculopatia, né? Mas tem que ter bom senso. Por exemplo, vamos supor que o paciente jovem com uma hernia de disco e um déficit motor grave não vai fazer bloqueio, você vai operar, né? Mas mas você pode ser um recurso adequado ali nos primeiros 3 meses da dor que você quer melhorar, tá? O paciente. Porque a maioria das hernias de disco reabsorvem sozinhas, né? No começo da doença. Aqui mostrando alguns trabalhos que compararam essa técnica com corticoide sem corticoide de novo, né? Na estenose do canal lombar também você pode usar. A estenose do canal lombar é uma grande indicação para o bloqueio caudal. Não estou falando aquela estenose que tem claudicação neurogênica grave, etc. Estou falando que o paciente tem estenose, tem uma dor, você pode fazer, mas sem aquela claudicação grave. E o paciente que por algum motivo não quer operar, ou não pode operar. Aí é importante, tá? Se o paciente tem uma claudicação neurogênica grave, a melhor coisa que tem a fazer é descomprimir, tá? Que aí o paciente melhora a parte motora. O bloqueio não vai melhorar a parte motora, vai melhorar a dor. Tá? Na dor discogênica também funciona um pouco, porque espalha um pouco o anestésico ali para a região anterior, também pode funcionar, tá? E tem evidência. Na síndrome pós-luminectomia também funciona. Né? Aqui já a imagem negativa ali do contraste, mostrando que o saco dural, nesse caso, está terminando quase ao nível do disco ali 5S1, então está um pouco mais alto que o habitual. Também depende da angulação da escopia, né? Aqui é um videozinho também, está bem tremido, mas o que eu quero mostrar com esse vídeo aqui? A agulha aqui entrando no hiato sacral, né? Injetando contraste. O contraste começa a espalhar. Peço desculpa aí porque o vídeo está um pouco tremido. Eu quero mostrar só que esse contraste ele espalha para a região anterior. Você veja aqui nessa parte de cima como começa a impregnar com contraste, esse contraste vai espalhando, né? E a gente vai vendo cada vez mais. Aqui que a gente consegue ver que ele está chegando muito em L5, L4 aqui, e a gente vê até que se deposita aqui na região anterior de L3, por exemplo. Então, realmente, através do hiato sacral, você consegue ir longe na coluna lombar, tá? A técnica intralaminar é bacana para você fazer em ambientes assim, fora do centro cirúrgico, basicamente, tá? A dificuldade é que você não consegue direcionar para um lado ou para o outro, então existe um risco de punção do saco dural. Aqui alguns exemplos, tá? E a técnica transforaminal é de grande interesse. Por quê? Porque a gente consegue muito efetivo, é uma técnica muito efetiva. Você consegue bloquear tanto a raiz quanto fazer o bloqueio peridural, né? Então a técnica transforaminal é uma forma de acesso ao espaço peridural. Você não está bloqueando só aquele nervo, tá? Só aquela raiz, como muita gente imagina, tá? É impossível você realizar cegas, você precisa de um método de imagem, e aqui o ultrassom também, a pessoa tem que ser muito boa no ultrassom para conseguir bloquear transforaminal com ultrassom, então aqui a gente favorece a fluoroscopia. E tem um risco inerente a essa técnica, que é um risco de punção de ramos arteriais, né? Então esse é o grande problema dessa técnica, tá? Aqui eu demonstro 3 exemplos, aqui da esquerda para a direita, onde a punção foi mais acima no forame, na região média do forame, e mais abaixo do forame. É importante prestar atenção nisso. Por quê? Porque abaixo do pedículo já passa a raiz, que está saindo naquele nível, né? E junto com essa raiz, muitas vezes entra uma artéria.
né? Essa artéria são os ramos segmentares. Geralmente elas saem da aorta, ou de algum ramo da aorta grande, e elas caminham ao redor ali do corpo vertebral, e elas entram junto com a raiz, né, na bainha. E algumas artérias, quando são grandes, elas inclusive contribuem para o fluxo da artéria espinhal anterior, né? Que são os ramos, são artérias que fazem efetivamente a irrigação da medula. Então são artérias muito importantes, tá? A maior dessas artérias, que geralmente está do lado esquerdo na transição tóraco-lombar, a gente chama de artéria de Adam-Kiewicz. Só que essa artéria nem sempre está na transição, ela pode estar um pouco mais para baixo, ao nível de L3, ao nível de L4, então é um nível que você pode estar fazendo bloqueio naquele nível ali. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Aqui o que eu quero mostrar com essa foto, que é o bloqueio transforaminal, ele não é só o bloqueio do forame, ele vai para o espaço peridural, ele espalha o anestésico ali, né? É uma forma de acesso ao espaço peridural. Aqui um videozinho, né? Mais uma vez, para frisar o contraste espalhando pelo espaço peridural, vocês estão vendo? Ou seja, você não está bloqueando só aquele nível, você consegue espalhar um pouco do anestésico, tá? A técnica que eu queria frisar, então, a gente tem esse triângulo de Campbell aqui, que a parte está inferior à raiz, tá? É um triângulo grande que dá acesso ao disco, que geralmente o pessoal da endoscopia conhece bem esse triângulo aqui. E a gente tem o que eles chamam de triângulo de segurança, né? O triângulo de segurança, por muitos anos, por muito tempo, foi a via de acesso para bloqueios. Então, muita gente fazia o bloqueio nesse triângulo de segurança. Só que é muito próximo à raiz aqui, se você pegar um ramo, pode ter problemas, né? Então, começou a ter alguns relatos, aqui eu estou frisando mais, eu já vou falar, aqui eu estou frisando mais os ramos segmentares aqui, mostrando que tem alguns ramos grossos, que eles vão e irrigam a medula, né? E aqui o famoso aspecto da artéria de Adam-Kiewicz, que é esse aspecto aqui, essa recorrência, né? Parece um fio de cabelo, né? Na angiografia. A artéria sobe, depois desce, né? Então, para tomar muito cuidado com essa artéria, ela entra pelo forame, se você injetar um corticoide particulado aqui, o corticoide vem, ele passa ali, ele vai para a espinhal anterior, e onde a espinhal anterior virar capilar, vai obstruir a circulação dos capilares. O paciente vai ter um infarto medular, não nessa região, mas um pouco mais distal a essa região, no cone medular, basicamente, se for a nível de L4 ali. É grave, tá? Então, não é um risco que a gente deve correr num bloqueio, tá? Então, isso que eu queria frisar bem. Então, quais são os riscos dessa técnica transforaminal? O primeiro risco é você puncionar o saco dural, né, a transforaminal, injetar um corticoide particulado e fazer uma aracnoidite adesiva. Um parênteses, o que são corticoides particulados? São corticoides que você, quando injeta, eles viram um cristal. E aí ficam liberando ali ao longo de 2 semanas, 3 semanas. Né? O exemplo aqui no mercado brasileiro é o Diprospan, o Depomedrol, são corticoides particulados. Cada corticoide particulado forma uma partícula de um tamanho diferente. Né? Por exemplo, a partícula do Diprospan é maior que uma hemácia. Então, ela forma uma partícula grande. E aquela partícula vai liberando lá. Ou seja, o Diprospan, se injetado intraarterial, ele obstrui a microcirculação. O Depomedrol, ele já é uma partícula um pouco menor do que o Diprospan. Ele já é uma evolução do Diprospan, digamos assim, tá? Não estou fazendo propaganda para nenhuma marca. Mas ele é um pouco melhor. Então, se for para você escolher um, é melhor escolher o Depomedrol. Mas mesmo assim, é melhor evitar, né? Se você quer porque você quer, por algum motivo você acredita e quer fazer um glicocorticoide nessa região aqui, faça a dexametasona. Que se você injetar intraarterial, vai passar pela microcirculação e não vai acontecer nada. Mas também não adianta, tem um monte de trabalho falando que não adianta, tá? Mas se você insistir, faça a dexametasona, tá? Por via das dúvidas. Então, eu acho que aqui eu falei bem dessa questão do corticoide particulado e o risco que é, né? Aqui um relato de caso falando de paciente com paraplegia após injeção no triângulo de segurança. E volta e meia, alguém fala assim, fulaninho foi fazer um bloqueio e ficou paraplégico, né? Não estou dizendo que é sempre por causa disso, mas é melhor evitar, né? O paciente tem uma dor, vai fazer um bloqueio e fica paraplégico, é uma catástrofe, né? Ou seja, não use corticoide particulado, use o triângulo de Campbell para fazer a técnica transforaminal e podem sempre fazer. Uma outra questão, vale a pena fazer morfina, né? Eu estou falando assim, tudo que o residente perguntou falando, tá? Eu sei que pode parecer até
ficar meio chato aí para quem tem mais experiência, mas estou falando as dúvidas. Não adianta fazer morfina no bloqueio transforaminal. Por quê? Porque o receptor de morfina está no corno dorsal da medula. A medula está lá para cima. Você está bloqueando, por exemplo, L4, L5, L5S1, L3, L4, e a medula está acabando lá em L1. Então, assim, não tem receptor de morfina no nervo, tá? Então você pode até colocar, tem gente que faz uma mistura, põe um monte de coisa, pode, não tem problema, mas não funciona, tá? Porque a morfina, ela teria que chegar lá em cima para agir, tá? A não ser que você injete uma grande quantidade, tá? Pode funcionar por absorção sistêmica também, né? Pode absorver na corrente sanguínea e o paciente melhorar por causa disso. Certo? Então, eu acho que eu dei uma passada geral, assim, dor lombar de uma forma geral, os bloqueios facetários, a radiofrequência de facetas e os outros bloqueios transforaminais. Então, o bloqueio caudal, o interlaminar e o transforaminal. Então, dito isso, agora eu vou passar para a última, está acabando já, tá? Vou passar para a última parte da aula, que é a parte de falar um pouquinho de estimulação elétrica da medula espinhal, né? Principalmente o enfoque de dor lombar, tá? Então, da onde que surgiu a ideia de fazer uma estimulação elétrica da medula espinhal? Basicamente, em 1965, esses dois autores chamados Melzack e Wall, eles fizeram uma coisa revolucionária. Eles propuseram uma teoria da dor, onde havia um mecanismo de comportas. O que seria isso? Onde o estímulo elétrico nas fibras grossas serviria para inibir um pouco o estímulo elétrico das fibras finas, né? E a observação clínica que eles faziam disso era que muitas vezes você sofre uma dor em alguma região, por exemplo, você bate a perna, sei lá, vamos supor que você bata a mão. Aí você fica com aquela dor, você faz um estímulo tátil ali na região, naturalmente, involuntariamente, para melhorar. Você esfrega ali que melhora um pouco. Então, baseado nisso, em outras observações, eles propuseram essa teoria. É uma teoria, eles não comprovaram, né? E, posteriormente, a gente viu que, do ponto de vista anatômico, tem diversos erros nessa teoria, mas foi a primeira vez que se tentou propor uma teoria de modulação da dor a nível da medula. Né, ele já foi rebuscado o suficiente para colocar o sistema nervoso central controlando essa aferência, né? Então o sistema nervoso central controla o que ele vai receber, né? E aí conseguiu explicar diversos mecanismos, né? Esses mesmos autores iniciaram para fazer estimulação de nervos periféricos, né? Então desenvolveram os primeiros estimuladores de nervo periférico e começaram a tentar criar utilidades para a prática clínica, né? E aí, 2 anos depois, foi o primeiro caso de estimulação do cordão dorsal da medula, né? Então foi um caso americano, um relato de caso, eles colocaram um estimulador elétrico no espaço peridural e estimularam a coluna dorsal. Na ocasião, era um paciente com dor oncológica e eles relatam que ele melhorou muito da dor, né? E pouco tempo depois ele faleceu. Então foi a primeira vez que foi usado um estimulador medular para esse fim, né? Para todos os fins, na verdade, né? Primeira vez que foi usado uma estimulação da coluna dorsal. E como que age um estimulador medular? Então, essa é uma boa pergunta, né? Por que eu digo isso? Assim, basicamente, se acreditava muito que a estimulação das projeções das fibras A beta. O que são fibras A beta? São fibras grossas, né? No corno posterior inibe as fibras finas, que na verdade, essa teoria do Melzack e Wall. Isso acontece mesmo, né? Só que outros achados posteriores, né, recentemente houve uma evolução, aí a gente vai falar um pouco para frente, de como estimular a medula. Então, técnicas novas aí, que a gente inclui a técnica do burst e o high frequency, né, técnicas de alta frequência, mostram que existem outras coisas que a gente não sabe. E também uma observação clínica importante. Se o paciente tem uma lesão medular completa, ou mesmo incompleta, a chance do estimulador funcionar é muito baixa, é quase nula, né. Então mostra ali que tem outras coisas que talvez esse estímulo de alguma forma teria que ascender a nível de encéfalo para depois agir. Então existe muitas coisas assim que a gente não consegue explicar com a teoria de mesa atual, né? Então tem várias teorias de como o estimulador medular funciona. Não temos uma definição clara atualmente, mas o fato é que funciona. A gente tem uma definição clara que funciona. A gente sabe como que funciona, mas que funciona, né? É isso que eu estou falando aqui na última frase. Né? E quais as indicações do estimulador medular? Então, a síndrome pós-laminectomia, né, que é o Failed Back Surgery Syndrome, que o que quer dizer? Pacientes que operaram a coluna lombar
e que continuaram com a dor lombar, ou que melhoraram a dor lombar e pouco tempo depois recrudesceram com a dor lombar. A dor complexa regional, a angina refratária, na polineuropatia diabética, a neuralgia pós-herpética e na neuropatia trigeminal. São possíveis indicações da estimulação medular, né? Nível 1 de evidência, esse nível A, que é indiscutível que você deve usar, está para polineuropatia diabética e para angina refratária. Ou seja, assuntos que não tem nada a ver com essa aula. Por que o estimulador medular funciona na angina refratária? Porque tem um efeito vasodilatador, né? Então, por exemplo, o paciente tem uma cardiopatia isquêmica e ele não consegue fazer uma revascularização, é aquela uma vasculopatia de pequenos vasos, né? Diabetes, né? Tem vários exemplos disso daí. Então não consegue revascularizar porque é o capilar, a arteríola que está fechada. Nesses casos pode funcionar a estimulação medular e é nível 1 de evidência. Em diversos países isso é muito utilizado. Aqui no Brasil é muito pouco utilizado. Tá? A polineuropatia diabética funciona muito bem também, porque além de ter esse efeito vasodilatador periférico, é uma dor neuropática, então melhora bastante, né? Na dor complexa regional também, a gente tem casos aí de melhora assim incrível com a estimulação medular. Mas a indicação que a gente vai falar hoje, principal, é na síndrome pós-laminectomia, que tem a ver com, né, com a cirurgia de coluna. Tá? Né, então, a Failed Back Surgery Syndrome, a definição básica é uma dor após cirurgia de coluna, basicamente. Tá? De 10 a 30% de todos os pacientes que operam a coluna continuam com dor ou começam a ter a dor depois. Melhoram e depois voltam a ter a dor, né? Melhor falando. Então, quando a gente vai falar do uso do estimulador medular nesse cenário de síndrome pós-laminectomia, esse trabalho a gente precisa comentar, né? O que esse autor fez? Né? É da é um estudo americano, tá? Que marcou a época. Ele pegou os pacientes que foram submetidos à cirurgia de coluna lombar, independente se foi feita uma microdissectomia, se foi feita uma artrodese lombar, independente da causa, e que continuaram tendo dor lombar depois, né? Esses pacientes, primeiro ele separou. Se o paciente tivesse uma estabilidade grave, se ele tivesse um déficit neurológico grave, não entrava nesse estudo. Né? Então, isso aí é a primeira coisa que tem que ficar bem claro. Se o paciente tem estabilidade, tem listese, fraturou o material de cirurgia, aconteceu alguma coisa nesse sentido, ele está com uma síndrome de Caldequino, não é para colocar estimulador medular. Tá? Mas em não tendo nenhuma coisa muito grave, não tendo fratura, não tendo listese, não tendo um déficit neurológico grave, ele entrava nesse estudo. Nesse estudo ele era randomizado para ser ou reoperado ou colocado em estimulador medular, né? Todos os pacientes de estudo tinham compressão. Fazer a ressonância tinha nervo comprimido na ressonância. Então vai ser uma coisa difícil de acreditar que foi feito, mas foi feito. E ele demonstra que então aqui eu estou falando, então foi um paciente com uma compressão neural documentada, né? Que poderiam ter ou não dor lombar, ou só a ciática, com ou sem dor lombar, que tinham sido submetidos previamente a uma cirurgia de coluna lombar. O que foi excluído? Déficit neurológico grave, compressão da cauda equina na ressonância e uma estabilidade grosseira. Mas todos os pacientes tinham compressão neural, tá? Só não tinham compressão da cauda equina, tá? E o endpoint aqui desse ensaio clínico foi o crossover, né? A porcentagem de paciente que pulou da cirurgia para a estimulação medular e ao contrário. Então, tanto o crossover quanto a dor, né, ele publicou 2 trabalhos, na verdade, um com 6 meses e depois ele publicou um com 3 anos, que é esse que estou citando, de 2005, de 3 anos já. Mostrou que a dor e a qualidade de vida era melhor nos pacientes que tinham sido submetidos à estimulação medular. Né? Então, eu acho assim que tem que tomar muito cuidado, assim, existe essa evidência e depois existe toda uma linha de investigação que veio depois desse trabalho na literatura, mostrando que nesse caso de síndrome pós-laminectomia é melhor você colocar um estimulador medular. Só que você tem que tomar muito cuidado para não colocar um paciente com instabilidade, com fratura de material, com déficit neurológico grave, né? Que aí não tem o menor sentido. E eu acho que é sempre bom, nesse tipo de caso, haver uma discussão multidisciplinar, no sentido de não haver um abuso da reoperação e também não haver um abuso do estimulador medular, né? Acho que é um assunto que gera uma grande discussão. Só quero mostrar que isso aqui existe na literatura. Tá? E aí também ensaios clínicos mostrando o benefício da estimulação medular nos pacientes com dor neuropática, combinado com o tratamento paciente com síndrome pós-laminectomia e com dor neuropática. Aí eram randomizados e
um grupo era submetido à estimulação medular e outro grupo era submetido ao melhor tratamento possível médico, fisioterapia, medicação, né? Também a estimulação foi bem melhor do que o melhor tratamento médico. Aqui, o mesmo autor, que é esse North aqui, também está junto, como último autor, mas é um trabalho que foi feito no Canadá. Né? Esse primeiro trabalho aqui foi feito na Johns Hopkins, né? Então, é uma instituição de renome, né? Então, existe isso aí na literatura, tá? O que eu faço na prática? Na prática, tem que ter um pouco de bom senso. Se você opera um paciente e tem um parafuso fora do lugar, você vai reposicionar o parafuso. Se tem uma fratura do material, você vai ver, ou retirar o material, ou inserir uma nova artrodese. Se você fez uma microdissectomia e o paciente melhorou, depois voltou a ter dor, aí eu fico pensando se vale a pena reoperar, aí talvez não seja a melhor conduta você ir fazer um TLIF ou um ALIF. Acho que a gente tem que pensar um pouco que talvez a estimulação medular entre nesse caso. Tem evidência para isso, tá? Mudando de assunto não, mas só caminhando um pouco na discussão, né? A gente vai falar então dos métodos novos de estimulação medular. Habitualmente se usa a estimulação tônica. Qual que é a estimulação tônica? A estimulação normal, aquela estimulação que você tem um estímulo elétrico, esse estímulo elétrico tem um PW, uma largura de pulso que a gente fala, e tem uma frequência, e tem uma amplitude. E esse estímulo vai se repetindo, né? Por exemplo, a 100 Hz, a 60 Hz, depende de como que você vai fazer a programação. Isso é a estimulação tônica. Todos os aparelhos do mercado fazem a estimulação tônica. Uma evolução, não digo que é uma evolução, mas houve-se a adaptação da estimulação do tipo burst, né? A estimulação do tipo burst foi desenvolvida para fazer estímulo cerebral, na verdade, né? Depois se aplicou em eletrofisiologia, nas mais diversas formas, e por fim veio para a estimulação elétrica medular, né? Então o que é o burst? O burst ele tenta imitar um padrão neuronal natural, né? E como realmente acontece com os neurônios. Então dessa forma você consegue desencadear uma outra resposta, né? Uma resposta dos tratos mais mediais, e você conseguiria ter uma outra resposta encefálica. Então, como que é esse burst? É um trem, né? O método aí que foi descrito são 5 estímulos, entre esses estímulos com uma frequência de 500 Hz, e a frequência desses trens de 40 Hz. Então, dentro do trem é 500 Hz, são 5 estímulos, e entre um trem e outro uma frequência de 40 Hz. Né? Então, foi dessa forma que foi feito o ensaio clínico, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que basicamente colocou essa técnica em evidência, né? Qual que é a grande vantagem? É que a parestesia é fria. Eu não falei um pouco, mas quando a estimulação tônica normal, o paciente sente uma parestesia no local que você está estimulando, né? Essa parestesia, geralmente o paciente não percebe como desagradável. Só que lembra ele que ele tem aquela doença. Então, o paciente fica sentindo aquele formigamento, que não é desagradável, mas que o paciente, de alguma forma ou outra, ele sabe que tem alguma coisa errada com ele, que ele está com um aparelho, etc. E o burst, uma vantagem é que a parestesia é fria, ele não sente parestesia, né? Um outro método, né, que é meio que concorrente ao burst, é o método de alta frequência, né? A maioria dos estimuladores medulares vai até 1000 Hz, tá? A alta frequência são 10.000 Hz, né? Da mesma forma, na alta frequência também a parestesia é fria, o paciente não sente, e também tem um ensaio clínico que a gente fala um pouquinho mais para frente, mostrando que seria melhor do que a estimulação tônica, né? Então aqui é um trabalho comparando a estimulação do tipo burst com a estimulação tônica, que esse trabalho chama Sunburst, né? Um trabalho de 2017 que basicamente comprovou nesse trabalho, naquela população, que a estimulação burst seria melhor em relação a controle de dor. Esse outro trabalho aqui, o que eu quero falar? A estimulação burst, ela foi, não digo que foi patrocinada, mas existe uma patente sobre a estimulação burst medular. Essa patente é de uma empresa chamada Abbott, né? A estimulação de alta frequência também existe uma patente sobre ela, né? Existe um neuroestimulador que chama Nevro, que consegue fazer 10.000 Hz. E só existe, então, Nevro para alta frequência, Abbott para burst, né? E a Medtronic? A Medtronic criou um outro termo que chama alta densidade, para não ficar para trás no mercado. Eles criaram um protocolo que chama-se protocolo Evolve, que refere que a estimulação a 1000 Hz, que todo aparelho faz, né? Mas geralmente a gente não coloca 1000 Hz, né? Então a gente coloca até 100, até 120 Hz no máximo. Mas
É um trabalho retrospectivo, não foi, pelo menos a princípio, até onde eu estudei, até onde eu saiba, não foi feito um ensaio clínico, foi feito um trabalho retrospectivo de uma reprogramação. Por exemplo, o paciente começava a programar, era implantado no estimulador medular, começava com uma programação tônica. Na falha da programação tônica, aí entrava nesse protocolo EVOLVE e era feito uma estimulação de alta densidade. Então, colocava-se 1000 Hz e programava a amplitude do pulso para ser 80% do que o paciente percebia. Então, definia-se o limiar de percepção da parestesia e diminuía a amplitude para 80% disso. Colocava 1000 Hz, 90 de largura de pulso. E colocava-se sempre no espaço discal, né, a ponta do eletrodo, o eletrodo ativo, no disco, ao nível do disco T10, T11, né? T9, T10, desculpa. E aí tentou-se comparar isso com os outros estímulos e falou-se que era a mesma coisa, tá? Então, feito esse adendo, falado de como que foi a história, né, dessas programações de alta frequência e dessas novas programações, a gente vai falar um pouquinho da técnica, né? Aqui a gente tem catéteres, eletrodos, que são inseridos de forma percutânea. Do lado direito aqui, a gente tem uma placa que tem só um contato, mas que é uma placa. Você vê que o metal dela está só de um lado do eletrodo. Então, é uma placa que é inserida percutânea, ela vai dobrada, né? Você dobra ela, passa pela agulha, pela cânula de inserção, e quando ela chega na medula, ela abre, né? Então, você consegue ter algumas vantagens da placa com o método percutâneo. Mas é difícil direcionar essa placa aqui, né? Então, esse catéter aqui, a ponta dele é mais fácil de conseguir direcionar, deixar na linha média, ou deixar para um lado que você queira. Já essa placa aqui é um pouco mais difícil, tá? A gente tem as placas que a gente pode usar. A vantagem da placa é que o estímulo elétrico vai só para um lado, né? Quando você tem um catéter, não esse catéter mais moderno, não esse eletrodo mais moderno percutâneo, mas um eletrodo percutâneo tubular desse jeito aqui, ele vai para todas as direções do contato metálico, né? Então a placa, a vantagem é isso. E as placas, a gente tem várias apresentações de placas. Então, 2x8, essa placa aqui, que eu não sei se vocês estão vendo o mouse, mas essa placa que eu estou olhando aqui, que é a 565, né? Que é bem usada. Né? Então a gente tem diversas opções, né? Então, geralmente, para coluna cervical, para medula cervical, a gente não usa essa placa porque ela é muito larga. Mas para torácica é excelente, tá? A gente tem vários geradores no mercado. Então, tem a Medtronic, que é uma empresa grande. A gente tem a Abbott, né, com o seu gerador. A gente tem a Nevro. Tem vários tipos de neuroestimulador que a gente pode usar. A gente tem o da Boston também. E aí, como que a gente faz? O ideal é a gente sempre fazer um teste antes, um teste terapêutico. Por quê? Porque a pior coisa que tem, assim, a estimulação medular nem sempre funciona. Tem paciente que não melhora com a estimulação medular. E a pior coisa, o pior cenário é o paciente não melhorar e ficar com um estimulador medular implantado. Então, ele fica com aquela coisa implantada e não funciona. Então, o paciente fica desesperado com isso, tá? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, que eu acho assim, o principal fator que me leva a fazer teste antes de implantar um estimulador medular, é que assim, o paciente já é uma expectativa enorme sobre o estimulador medular, ele acha que ele vai curar da dor dele, que ele nunca mais vai ter dor, né? Ele fala com o vizinho, vê na empresa, o site da empresa, todo mundo jogando futebol, nadando, mas não é a realidade é que melhora a dor, né? Então, no melhor dos cenários, 60% a 70% dos pacientes melhoram 50% de sua dor. Então é muito difícil o paciente ficar totalmente sem dor. Então, o teste é uma forma de você falar com o paciente, você faz o teste, você coloca um eletrodo temporário lá, faz uma estimulação externa, e aí você pergunta para o paciente, fala, melhorou a sua dor? Melhorou um pouco, doutor, tal. Então, você quer que eu implante o estimulador medular ou não? Você quer que eu retire? Vai ficar desse jeito. Então, já é uma forma de você mostrar para o paciente como que vai ficar. Isso fortalece muito a relação médico-paciente, gera uma sinceridade na relação, você mostra exatamente o que vai ficar, o que vai melhorar, o que não vai, e o paciente se torna dono da sua opção, né? Então, eu acho muito importante fazer o trial por causa disso, por causa dessa última afirmação. Tá? E também reduz custo. Por quê? Se o paciente, a parte cara do estimulador medular é o neuroestimulador. Então, se não funcionar, no teste, você vai gastar só um eletródio, né? Então, o custo vai ser ínfimo, perto do que você gastaria se você usasse o neuroestimulador. Então, o trial fortalece a relação médico-paciente, mostra exatamente como o paciente vai ficar depois da cirurgia,
ele evita custos desnecessários e também não gera um paciente com um neuroestimulador que não funciona implantado nele reclamando, né, e chateado com o médico que não foi sincero com ele no começo. Tá? Uma coisa que eu queria falar é um estimulador medular. Né? No nome já está dizendo que é para você estimular a medula. Então não tem sentido nenhum você colocar um estimulador medular de L1 para baixo. Certo? A medula acaba a nível de L1. Né? A gente já vê cada coisa no nosso dia a dia, já vê estimulador implantado para baixo. Né? Não sei se é uma técnica nova, mas não é uma estimulação medular. Certo? Então, a estimulação medular tem que ser na medula. A medula acaba ao nível de L1. Então você tem que colocar lá para cima. Certo? Então se o paciente... Geralmente, para essa doença que a gente está falando, que é síndrome pós-laminectomia, a gente deixa o nível de T9, T8, T10, né? Depende se quer pegar mais as pernas ou mais a coluna axial, a coluna lombar, tá? Então, se quiser fazer uma técnica de estímulo mais para pegar a dor axial, você deixa um pouco mais alto. Se quer fazer uma técnica mais para pegar uma lombociatalgia ou mesmo só uma ciatalgia, você deixa o nível de T9, T10, tá? O implante do neuroestimulador é importante também. Você faz o teste. O que é o teste? Você insere um eletrodo de forma percutânea ou de forma cirúrgica. Aí você deixa a placa lá no lugar que você quer. E aí você esteriliza essa placa e coloca um gerador externo. Deixa o paciente internado ali 3, 4 dias ou até uma semana. Aí o paciente... Agora é impossível fazer isso, tá? Por causa da pandemia. Aí você pede, você vai anotando dia a dia como é que tá a dor do paciente, o que melhorou, o que não. Pede o paciente descrever tudo. E no final de 3 ou 4 dias, você toma uma decisão com o paciente, vamos implantar ou não, tá? Quando você vai implantar, você leva de novo o paciente para o centro cirúrgico, né? E aí, geralmente, na nossa equipe, a gente deixa a extensão esterilizada por contraabertura. Então, a gente consegue usar o mesmo eletrodo que a gente fez na fase teste, mesma placa. A vantagem é que a fase teste você pode fazer de forma percutânea, o que é muito legal. Você faz só uma punção, não faz nenhuma cirurgia na primeira vez, tá? Aonde você vai implantar o neuroestimulador é importante também. Você vai ser na região... Basicamente, a gente tem duas regiões mais habituais, a região glútea e a região abdominal. Então, também é importante conversar com o paciente. A região glútea é mais fácil, porque o paciente já está em decúbito dorsal, já está em decúbito ventral, de barriga para baixo. Então, fica fácil colocar na região glútea. Se você quiser implantar no abdômen, dá mais trabalho, porque aí você precisa operar com o paciente em decúbito lateral, né? Mas também é possível de fazer. E o momento ideal para se ligar ao neuroestimulador, né? Sempre esperar o paciente acordar. Também não tem nenhum sentido se ligar ao neuroestimulador o paciente ainda anestesiado ou antes do paciente estar 100% em sua plena consciência, né? Bom, era isso que eu tinha para falar. Agradeço a oportunidade. Estamos abertos para perguntas. Tem alguém aí recordado ainda? Ô, Thiago, bacana a aula, hein? Muitos paradigmas aí foram trabalhados, né? Essa questão das medicações aí, pô, você fala pra gente que Tilenol é água, que a pregabalina é água, né? Que pode fazer corticoide aí epidural, mas né, que não tem muita evidência. É bacana esse tipo de conceito, né? E quem lida com isso aí, né? Realmente na prática clínica, eu confesso que muitas dessas coisas que você tocou no assunto, né, a gente acaba fazendo porque tem coisas que a gente acaba, né, a gente pega muito costume de quem a gente aprendeu, né? A gente vai observando e realmente às vezes a gente não vai buscar o que a literatura fala. Um detalhe muito importante, você falou do risco, né, da questão das injeções particuladas de corticoide, né, é uma coisa que eu tive a oportunidade de fazer um cursozinho lá de infiltrações lá em Chicago, né, no sede do NAS, eles tomam bastante cuidado com isso aí, até porque se relatou na questão de injeção intravascular e eventualmente um déficit neurológico grave, até paraplegia. Então, tomar esses cuidados todos aí. Parabéns, Thiago, né? Obrigado, né, pela aula, pela brilhante aula. Tem algumas perguntas aqui que eu tô vendo no chat, não sei se você consegue abrir. Opa, aí, calma Thiago. Aí, desculpa, deixa eu voltar aqui. Eu vi que tem, acho que na parte final, aqui tem duas perguntas aqui, do Renato e do Vitor. Ó, tá, vamos começar aqui pelo Renato. Quanto tempo dura o efeito do bloqueio facetário? Assim, se você for ver a literatura, a gente tem 2 ensaios clínicos sobre isso. O primeiro fala que não funciona o bloqueio facetário de forma terapêutica e o segundo é inconclusivo. Agora eu vou falar minha experiência prática. Minha experiência prática é que varia muito. Tem pacientes que ficam aí 1 mês bem, sem dor, 2 meses, e tem paciente que não melhora. Simplesmente você faz o bloqueio, na semana seguinte ele está no consultório falando que não melhorou.
Então, assim, peço desculpa aí, mas eu não vou conseguir falar um tempo preciso. Acho que é muito variável de paciente para paciente, tá? Aí se alguém quiser complementar, fique à vontade. Aí eu vou falar do Vitor aqui, ó. Estimulação elétrica percutânea pode ajudar na dor neuropática ou na dor? Pode, com certeza, Vitor. A técnica percutânea, ela vem sendo cada vez mais utilizada, tá? E ela é tão efetiva quanto a técnica em placa. A questão é a dificuldade do posicionamento do eletrodo percutâneo, que às vezes você não consegue colocar na posição ideal. E a vantagem do percutâneo é que você pode fazer com uma sedação leve, não precisa fazer uma anestesia geral, um procedimento muito menos invasivo, só com uma punção, né? Então, Thiago, não sei se ele quis se referir, na verdade, à estimulação talvez magnética, talvez transcutânea, não sei se ele quis falar, né? Não sei, posso estar errado também. Às vezes de córtex motor, né? Não sei se ele está querendo falar disso. Se for de córtex motor, pode ajudar. A estimulação, por exemplo, a gente vai falar da estimulação magnética transcraniana, ela tem evidência para fibromialgia, por exemplo, né? Tem evidência para neuropatia trigeminal, né? Que é aquela que você vai lá no TMS e coloca aquela bobina na cabeça e fica no choque. Isso é o TMS. Aí tem o TDCS, que é a estimulação elétrica contínua, que é você coloca um capacetinho assim e vai para casa com ele, né? Ou pode ficar, por exemplo, 12 horas por dia com aquele TDCS lá. Funciona muito bem para depressão, funciona para concentração. Então, atualmente, por exemplo, o exército americano tem um TDCS no capacete dos soldados, que melhora o tiro deles, consegue melhorar o alvo. Mas aí começa a ampliar muito a discussão. Eu acho que, porque assim, atualmente no mercado, a gente tem a técnica percutânea está sendo favorecida, porque a gente está começando a ter dispositivos que não precisam mais do neuroestimulador propriamente dito. Você consegue deixar só o catéter lá e estimular por fora, como se fosse uma antena, né? Então, existe esse tipo de equipamento, já tem aqui no mercado brasileiro, que foi iniciado com... por exemplo, você falar em salvas, você poderia implantar um catéter e deixar uma antena lá e fazer um estímulo externo, né? Quando o paciente começa a ter dor. Então, assim, na minha visão, né, quem quiser complementar, que fique à vontade. A tendência é que seja cada vez mais percutânea a estimulação medular, tá? A gente gosta de fazer em placa ainda porque a gente consegue ver, consegue posicionar muito bem o eletrodo, e o eletrodo é caro, então você começa a fazer percutâneo, fica fora, né? Mas eu acho que com o passar do tempo aí a tendência é favorecer a parte percutânea, e funciona tão bem quanto a parte cirúrgica, quando você consegue implantar bem, tá? Tiago, o Eduardo. Oi, Eduardo. Parabéns aí pela aula, sempre aprendendo com o Tiagão aí. Queria fazer um overview aí de algumas coisas, né? Primeiro, em relação à medicação, eu tenho essa nítida impressão em relação realmente ao paracetamol, mas você não falou da Novalgina, né? A Novalgina é uma coisa que melhora muito, né? Eu acho que tem um pouco de lobby americano aí, porque a Novalgina é francesa, né? E o acetaminofén, que é o paracetamol, é americano. Então, lá eles... Novalgina acho que é alemã. A patente acho que é alemã. Se eu não me engano, bom, eu tinha um conceito que era francesa, mas de qualquer forma ela é europeia, né? Tem uma briga de mercado aí. Mas a Novalgina é uma coisa que funciona muito bem, né? E tolera a dose muito alta, né? Você pode usar até 2 gramas até a cada 4 horas de Novalgina, né? É uma tolerância bem maior. Já paracetamol, você não pode passar de 4 gramas dia, né? Então, por causa do risco hepático. Mas a Novalgina, ela funciona muito, né? E a gente lembra que para tratamento medicamentoso, é importante você ter algum analgésico ou anti-inflamatório associado com o opioide, né? Então, não só na questão da conversão que o Thiago colocou, né, em relação à codeína virar morfina, mas qualquer opioide, ele vai funcionar melhor se ele tiver um adjuvante aí, né? Então, eu gosto muito da Novalgina aí nesse sentido. A outra coisa que eu queria colocar, em relação a bloqueio, você colocou muito bem, né? Quando a gente olha a evidência, parece que a gente está fazendo, até que nem a cloroquina, né? A gente está fazendo coisa por crença, né? Mas é bem o que você colocou. Quando a gente vê trabalho randomizado mesmo, eles sempre comparam com algum método, né? E quando você volta no início da sua dor, que você coloca que a dor é uma percepção, é bem isso, né? O paciente que melhora, ele melhora por ser tratado, né?
ele está sendo tratado e se aquilo dá algum reset ali por algum momento, às vezes quebra aquele ciclo da dor e às vezes é o suficiente para esse paciente conseguir engrenar numa reabilitação. E eu não sei por que motivo, mas quando você começa a tratar a dor, o motivo real, o que funciona, né, o veneninho que cada um prepara ali, né, cada um tem sua mandracaria ali do que dilui, mas assim, o fato de você estar tratando esse paciente, eu não sei se eu acho que é o good care, né, tem muita influência de trabalho do bom cuidado, né, então você entende o problema do cara, se propõe a tratar, você está tratando com medicação, está bloqueando, e às vezes aquele tempo que ele tem de melhora, às vezes é o suficiente para ele engrenar numa fisioterapia, e de fato esse conjunto acaba melhorando. Então, o bloqueio eu acho que tem essa função, não sei se é um efeito placebo melhor, mas muitas vezes você vê que realmente faz o diferencial para muitos pacientes. E eu gosto muito de bloqueio teste, a gente que opera, né, bastante, para você entender também a dor do paciente, porque assim, eu acho que o grande problema do cirurgião de coluna, né, o que a gente mais vê é as pessoas se atentando à técnica, né? Nossa, agora descobriram um cage super bom, um acesso maravilhoso, então as pessoas acham que o bom cirurgião é aquele que vai pegar a melhor prótese do momento, que aquilo que vai fazer o resultado, e não é. O que vai fazer um bom resultado é ele conhecer o paciente. Então é importante você ter um tempo, você ter um paciente que você já viu várias crises, que você entendeu cada crise, o perfil daquele paciente, né? O Benzel que fala muito isso, que é o loser, né? Aquele que não tem jeito, ele é perdedor, tudo que você fizer vai dar errado, e tem outro perfil que é o winner, que vai dar certo. Então eu acho que isso tudo de armamentário que a gente tem para tratar a dor, ela é fundamental, né, que você bem colocou, para fazer um bom vínculo com o paciente, né, para você começar a ganhar mais credibilidade, entender melhor o seu paciente. Eu acho que no final das contas isso tudo te ajuda a tratar melhor o paciente, independente do motivo, que é até muito difícil de se medir em trabalho, né, porque trabalho tem que ter um desfecho, tem um começo e um fim. Você não tem um monte de variável que o trabalho não consegue mensurar aí, mas que no final das contas, para tratar um sintoma que é totalmente subjetivo, que é a dor, a gente vê na prática que faz muita diferença. Em relação ao estimulador, eu tenho uma pergunta, Tiago. Você falou do percutâneo, né? Eu sou fã de placa, porque eu vejo o percutâneo, tudo bem, pode ter até menos custo, enfim, mas ele tem um problema não só de locação, mas como problema de migração, né? Eu nunca tive uma placa que migrou, mas eu já peguei vários catéteres percutâneo migrado. O que você acha em relação à migração pós-operatória do percutâneo? Eu acho que existe, né? Acho que não sei se a gente viu junto já, mas eu lembro de um caso que a gente, não lembro quem que viu comigo, mas tinha um eletrodo na região anterior da medula, né? Tava lá na frente, né? Migrou mesmo, né? Mas, veja, às vezes é problema de técnica, talvez, né? Existe uma chance maior de migração mesmo do eletrodo, é difícil fixar, mas a gente tem métodos bem efetivos por exemplo, não vou falar a marca aqui, mas atualmente no mercado a gente tem vários métodos aí que fixam muito bem o eletrodo na região, né, da face ali, etc, né? Então acho que a tendência é haver uma melhora, mas o que você falou é realmente uma placa, ela fica bem fixa ali, né? É difícil você migrar, né? Já o eletrodo o eletrodo percutâneo tem uma chance muito maior de migração, sim. Tiago, perguntaram aqui qual que é a indicação, então, da pregabalina. Acho que alguém ficou triste aí, que a pregabalina... Não, assim, eu também, a gente um monte de usou, amostra né? grátis lá no consultório, não vai poder usar mais. Eu, assim, não acho que não é um erro grosseiro, né? O que acontece? Os tricíclicos e os gabapentinoides são as medicações de escolha para tratamento de dor neuropática sensu lato, né? Só que a dor neuropática, quando a gente fala assim, olha, isso aqui é uma dor neuropática, na verdade ela é composta por várias síndromes, a gente tem que falar das síndromes específicas, né? Por exemplo, a neuralgia do trigêmeo é uma dor neuropática, a polineuropatia diabética é uma dor neuropática, a neuralgia pós-herpética é uma dor neuropática, uma radiculalgia por uma hernia de disco também é uma dor neuropática.
Então a gente tem que tentar, mas só que na verdade, essa definição de dor neuropática, ela não é tão boa, ela agrega, assim, coisas diferentes, né? Mas, assim, mas tem consenso para tratamento da dor neuropática. E no consenso de tratamento da dor neuropática, está lá. Qual é a primeira opção para tratamento da dor neuropática? Tricíclicos gabapentinoides, né? Então, se você for lá no consenso, e de uma forma geral, houve essa divulgação, né, do uso dos... Só que no caso específico da dor lombar não funciona, né? Recentemente a gente viu que não funciona. Não é uma coisa tão antiga, os trabalhos recentes que têm mostrado, né? Então a pregabalina funciona muito bem para polineuropatia diabética, não funciona para neuralgia trigeminal, tá? Peço desculpa também, mas na prática o que funciona para neuralgia trigeminal é a carbamazepina ou a oxcarbazepina, ou se não funcionar, eu tiver alergia à fenitoína. Isso não funcionar nada a lamotrigina, mas a pregabalina não funciona, tá? E para outros tipos de dor neuropática, por exemplo, neuropatia pós-alcoólica, o paciente que abusa de álcool e tem dor no pé, a pregabalina tem evidência também. Assim, eu precisava fazer, a gente pode fazer uma revisão sobre o uso da pregabalina, mas assim, basicamente é polineuropatia diabética, neuropatia alcoólica, algumas neuropatias por deficiência de vitamina, e funciona como um anticonvulsivante também, né? Tanto é que a apresentação da pregabalina é de 75 miligramas, né? Que é uma dose baixa para dor neuropática, né? Mas, sim, funciona para uma série de outras coisas, tá? Tiago, boa noite. Parabéns pela aula, cara. Já vi que eu vou ter que revisar tudo que eu estou utilizando aqui no dia a dia. Eu queria tirar uma dúvida com você. Eu vi que você comentou dos corticoides aí. Quando você tem que usar, o que você tem usado? Eu uso Depomedrol, se tiver, de depósito. Por exemplo, assim, ó, o paciente chega no consultório, está com uma crise de dor lombar, o corticoide de depósito funciona muito bem. Não sei se vocês já viram aí, se vocês concordam comigo. Mas se, por exemplo, passa uma injeção de Diprospan ou de Depomedrol, a maioria dos pacientes melhora, tá? Isso é uma coisa. Mas o que eu estava falando não é do corticoide no músculo, estou falando do corticoide no espaço peridural, junto com a anestésico isso local. Que eu queria. Isso. Por exemplo, eu vi até que tem uma pergunta no chat aqui que pergunta. Quando eu faço bloqueio caudal, peridural, eu uso corticoide. Eu tento usar o Depomedrol. Porque ali não tem tanto risco de você pegar o saco dural e muito menos não tem risco nenhum de você pegar alguma artéria medular, né? Então, no bloqueio pericaudal dural, eu uso o Depomedrol, geralmente, se tiver, porque é o particulado menor, tá? E aí eu uso a ropivacaína. Eu não falei, mas, por exemplo, no bloqueio caudal, a gente tem que diluir a ropivacaína, né? Senão o paciente fica... É difícil dar alta para ele depois, né? Então, geralmente, a gente dilui 1 para 3, né? Então, aspira, por exemplo, no foraminal nem pensar. No foraminal você não tem utilizado nada de corticoide. Eu não uso. Eu acho que, assim, eu já vi muita gente usar e nunca vi nenhum problema, assim. Eu presenciei, né? Eu já vi relatos de casos, já vi conversas, assim, que deu, né, problema. Mas eu, por medo, nunca uso corticoide particulado transforaminal. Já pode usar dexametasona, também não uso só anestésico. Que geralmente é ropivacaína se tiver. Se não tiver, pode ser a bupivacaína, que às vezes não tem, né, ropivacaína. Lidocaína nem pensar. A lidocaína é o pior de todos, porque é um pouco neurotóxico, né? Então, se você, em tese, se você pegar o saco dural e injetar a lidocaína, pode dar problema no nervo. Se você pegar o saco dural, né? Então é melhor evitar. E a BUP é bem disponível, né? Hoje em dia tem BUP em todo lugar, né? Tá certo. Cara, os conceitos, parabéns, muito conceito novo que a gente precisa rever tudo para consertar. Isso é legal. E tudo baseado em artigo científico. Parabéns, cara. Muito boa aula. Obrigado. Né? Mais alguma Mas umas duas perguntas. Acho que tem umas 2 perguntinhas ainda no chat aí. Acho que você consegue ver aí, Thiago? Acho que tem uma da Thalita, né? Thalita. Como escolher e do Felipe Barreto. Como escolher qual procedimento cirúrgico fazer para pacientes com neuralgia pós-herpética refratária a tratamento farmacológico? Thalita do céu, a neuralgia pós-herpética é uma doença terrível. Por quê? Porque não é só lesão do nervo, é uma lesão da medula, né? Então, se você fizer uma autópsia lá no paciente que tem neuralgia pós-herpética, tem um buraco no meio da medula. Então, é uma dor de difícil tratamento. Tem um componente de dor central e dor periférica. Então, eu acho que você queria perguntar se a estimulação medular melhora. Talvez fosse essa pergunta que você queria fazer, né? Não sei. A estimulação medular quase nunca melhora na neuralgia pós-herpética, tá? Não quer dizer que você não possa fazer um teste. Você pode fazer um trial lá e tentar. Numa dessas, o paciente melhora. Mas a chance de melhorar é muito baixa. Tá? O que melhora a neuralgia pós-herpética? Toxina botulínica intradérmica, otoperma, emplástico de troperma, porque quem tem neuralgia pós-herpética tem muita alodínia, né? Então,
Você coloca aquele adesivo, já ajuda na loadinha. E o tempo. Geralmente o paciente vai melhorando com o tempo. Mas o tempo, às vezes, são anos, né? Então, é uma doença de difícil tratamento. Não tem nada que você faça que vai curar o doente, tá? Desculpa, a próxima pergunta aqui. Parabéns pela aula. Os parâmetros, a radiofrequência refrigerada. Eu não tenho muita experiência com radiofrequência refrigerada. Para falar a verdade, eu fiz um procedimento só, né? Mas imagino que seriam os mesmos parâmetros, né? A lesão ficaria maior, você pode tentar fazer uma lesão maior. A vantagem é fazer uma lesão maior com radiofrequência refrigerada, tá? Não sei se alguém quer complementar, alguém tem experiência com radiofrequência refrigerada aí? Eu acho que a grande vantagem aí é para sacroiliaca, viu, Isso, Thiago? Tem alguns agora. casinhos que você vai fazer convencional pela necessidade de colocar várias agulhas em paliçada, né? Acaba tendo muito tempo, né, para você fazer o tratamento de uma sacroiliaca total, né? Então, pelo ganho do tamanho da área de lesão com a refrigerada, acho que uma das grandes aplicações é isso aí. Eu não sei se o Eduardo quer complementar alguma coisa a mais aí. Exatamente. Eu tive uma experiência de bastante caso no começo com a refrigerada. Ela, no começo que eu vi ela surgir, foi justamente para dor sacroiliaca mesmo, porque a inervação da sacroiliaca ali no forame S1, S2, S3, ele vai sair e vai ser muito ramo para chegar até a sacroiliaca. Então, a lesão convencional com a risotomia, ela não funciona. Você teria que botar muita agulha ali para conseguir denervar tudo e alguma parte vai continuar passando. Então, você tem que fazer uma estratégia de fazer uma faixa de lesão entre os 3 forames sacrais, S1, S2, S3, e a sacroiliaca. Como você pode fazer isso? Você pode, por exemplo, usar aquela sonda, né, que é o Simplicity, que é o nome comercial, em que você vai fazer um grande halo e essa sonda vai cobrir toda a área da sacroiliaca. O problema é que machuca muito. Você pode fazer o que eu uso hoje, que é mais simples, você pegar a ponta da cânula de risotomia e fazer não a lesão monopolar, a lesão bipolar, que você faz correr o calor de uma ponta em direção à outra. E aí, paciente pequeno, você consegue com 4 cânulas fazer isso, paciente maior, às vezes até 6 cânulas, né? Não pode passar de 1 centímetro uma da outra. E aí você faz uma faixa de lesão, ou a refrigerada, que é para isso, né? Inclusive, eu tive a experiência de estar com um dos desenvolvedores desse de sacroiliaca uma vez, ele veio até aqui no Oswaldo Cruz, e eles faziam com aquela letra Epson, né, na saída do forame, você colocava 3 em cada saída de S1, S2, S3, então você fazia com 9 pontos de lesão. E a questão de ser refrigerada, que você bem colocou, né, de não alterar a impedância do tecido, você consegue fazer um halo maior, que é mais ou menos um halo de 5 milímetros, que eles vão se justapondo e cobrindo toda a saída do forame. Aí você conseguia denervar. Então, eu acho assim, na prática clínica que eu vi refrigerada foi para sacroiliaca, mas ainda assim eu não acho tão simples o método, eu acho um pouquinho trabalhoso. Dos 3 métodos de sacroiliaca, eu acho mais difícil, para te falar a verdade. O Felipe está perguntando de dor discogênica. Aí, acho que é uma outra aula, né? Dor discogênica também é gigante o assunto, né? Mas basicamente, assim, atualmente, para dor discogênica, eu não tenho... Eu primeiro faço, mesmo que o paciente pareça na clínica que tem uma dor neurogênica, primeiro faço o bloqueio facetário, que é o mais simples, o menos danoso ao paciente, né, se não tiver. E muitos pacientes que parecem ter uma dor neurogênica, discogênica, têm uma dor facetária. Quando o paciente tem uma dor discogênica mesmo, e essa dor é grave, aí tem diversos procedimentos que você pode fazer. Por exemplo, a nucleoplastia, né? A gente entra numa outra celeuma aí de que tem muita coisa que você pode fazer, né? Mas basicamente, para dor discogênica pura, sem compressão radicular, eu acho que a nucleoplastia é uma excelente opção, né? No passado se fazia biacoplastia, né? Mas eu acho que é um assunto extenso também, tá? Mas eu basicamente, eu primeiro descarto dor facetária. Se for dor neurogênica, eu vejo. Eu costumo fazer a nucleoplastia. Não sei se alguém quiser complementar também.
Acho que é isso, né? Mais alguma questão aí para o Dr. Tiago? Bom, tem que chamar o Tiago aqui em outras oportunidades aí para ir dividindo, né? Hoje você ficou mais em lombar, mais para frente a gente convoca aí para falar de outras dores aí. Deixa eu correr um pouco o programa aí. Ou E aí, pode chamar. a gente... Eu acho que eu vou começar a ver acho que eu perdi a oportunidade de ter visto as aulas anteriores, que eu vi os nomes lá. Então, tá tudo postado. Tá tudo postado no... Meu Thiago, tá tudo postado no site, até para quem perdeu as outras. Fica tudo, né? O Silvio, do Conteúdo Produções aí, que organiza para a gente, ele deixa tudo postado no nosso site, no YouTube também. E, na verdade, a maioria dos acessos acabam sendo depois, né? É difícil, às vezes, conseguir acompanhar semanalmente, né? A cada 15 dias, na verdade, as aulas. Tem muita aula, ainda mais nessa época de quarentena, né? Mas o pessoal depois costuma visitar bastante. Então, tá todo mundo convidado a visitar lá. E se não tiver mais perguntas aí, queria agradecer novamente aí ao Dr. Tiago pela disponibilidade aí, em nome da SBC São Paulo. Agradecer todo mundo aí que conseguiu ficar aí até quase 10 horas, né, 9h40. E agradecer novamente aí o pessoal da Primax que viabilizou aí essa aula de hoje. Mais alguma consideração aí? Eu que agradeço ter participado, né? Muito obrigado pelo convite, tá? Então, obrigado aí, Thiago. Valeu. Obrigado, Thiago. Um abraço. Boa noite a todos. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom, viu? Até logo. Então, boa noite para todo mundo aí, pessoal. Boa noite.